gente vai fazer então, a nossa prece inicial. Eu convido vocês a gente elevar o nosso pensamento, cada um na sua casa, mas conectados por essa vibração. Que a gente possa, então, nesses poucos minutos de reflexão, de aprendizado, de desapego de alguma coisa tão material que a gente está inserido o tempo todo, todos os dias, e os nossos afazeres, e que a gente tire agora esses minutos para uma reflexão sobre a nossa existência, sobre o nosso caminhar, que a gente possa receber nesse momento toda a energia que transcende a matéria dos nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda que nos acompanham, e que a gente possa sentir toda essa elevação, todo esse canal que a gente tem de conexão com o mundo espiritual, com o que transcende aquilo que a gente passa no dia a dia e que acabamos muitas vezes esquecendo. Que esses minutos sejam intensos e que a sua aplicação permaneça conosco durante muito tempo. Que assim seja. Muito bem. Então, hoje, dando seguimento ao nosso tema, a gente vai finalizar o capítulo 4, que é o capítulo da pluralidade das existências, com o último dos itens, que é o item das ideias inatas. Então, a gente começa falando, antes da gente só entrar nessa pergunta, eu quero dizer para vocês que essa ideia das ideias, a ideia das ideias inatas, ela é um questionamento filosófico que permeia as questões já há muito tempo. Muitos filósofos da antiguidade, eles discutiram essa situação do que seriam essas ideias inatas, se elas existem, se a gente nasce com algumas ideias já. Então, esse não é um assunto novo, né? Na filosofia, no existencialismo. Muitas pessoas discutiam e pensavam sobre isso. Era um questionamento bem interessante. Inclusive, alguns filósofos fizeram até algumas coisas. Descartes foi um deles, né, que é um filósofo famoso, que ele tem a célebre penso, logo existo, então quase todo mundo conhece Descartes por causa dessa citação. Descartes discutia muito essa questão, ele refletia muito sobre isso, sobre se o indivíduo, ele nascia com alguns conhecimentos, e Descartes acreditava nessa ideia, de que o indivíduo nascia com alguns conhecimentos que ele trazia de si já, né, que existiriam algumas ideias que já faziam parte do ser. E a consciência de ser, para ele, já era uma ideia inata, que o indivíduo já nasce sabendo ser, e que isso já vinha fazer parte, né, e que a gente trazia alguns conhecimentos. Como eram essa situação, aí a filosofia foi discutindo uma série de coisas e tem vários questionamentos. E uma coisa interessante também da gente pensar é que essa questão das ideias inatas, eles traziam, por exemplo, que uma das questões que explicava e justificava isso, de que realmente existia o inatismo, que era essa capacidade de já o indivíduo nascer com algumas coisas, uma das ideias que permeava isso e que era muito forte e que era uma comprovação, segundo alguns filósofos, era a ideia de Deus. Porque os filósofos, eles detectaram que as pessoas das mais variadas credos e tal, elas nasciam com essa ideia de Deus. Tinham dentro delas a ideia de Deus, independente do tipo de Deus. E isso, para muitos filósofos, era considerado uma prova de que realmente o indivíduo nascia com algo dentro de si que ele trazia, né? E aí, é exatamente por causa dessa reflexão filosófica que já permeava há muito tempo a filosofia, que o Allan Kardec faz esses questionamentos no Livro dos Espíritos, porque isso não era um assunto novo, era um assunto que vinha já permeando quem trabalhava, quem estudava, quem era envolvido com a questão do conhecimento existencialista. Então, Kardec faz algumas perguntas para os espíritos para trazer esse mesmo tema sob a luz da
do espiritismo, né? Sob a luz da espiritualidade. E aí, então, a gente tem essas questões, que é a questão das questões 218 até a 221. E aí a gente vai, então, estudar essas questões especificadamente. Então, na questão 218, Kardec pergunta, encarnado, conserva o espírito, deixa eu só reduzir, conserva o espírito algum traço das vitórias que obteve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Então, Kardec coloca em xeque aqui exatamente essa hipótese filosófica que já era questionada, né? Se o indivíduo, o espírito encarnado, quando ele reencarna, ele conserva alguns traços de coisas positivas que ele construiu em outras vidas, né? E aí os espíritos respondem que sim, que eles trazem, e que exatamente essas vagas lembranças de coisas que eles conseguiram fazer, habilidades que eles desenvolveram, conhecimentos que eles construíram, vêm para a gente através do que chamamos de ideias inatas. Então, os espíritos reforçam aí e trazem uma explicação dizendo que essas ideias que o indivíduo já traz dentro de si, na verdade, fazem parte da história desse indivíduo, de outros momentos. E, principalmente, habilidades e conhecimentos, competências, vitórias, experiências que ele teve e que permanecem com ele, então, como uma vaga lembrança. Aí, Kardec, então, aprofundando essa questão, na questão 218A, ele reforça, então, que então não é quimérica a teoria das ideias inatas. Exatamente porque eu já expliquei para vocês. Essa teoria, ela já permeava, e principalmente nos meios acadêmicos, ela encontrava muitas situações de não aceitação, né? Havia uma discussão muito grande em função da questão religiosa, da questão do conhecimento, e havia essa discussão que iniciou lá na Grécia Antiga e que permeou durante todo o período, inclusive no período em que se discutia ainda, no período em que Kardec estava. Então, ele reforça essa questão. Então, o Espiritismo informa que existe realmente essa questão das ideias inatas. Isso é possível. E daí, os Espíritos reforçam que sim, que não é quimérica, que ela realmente existe. E o que é essas ideias inatas? Então, são, segundo eles, os conhecimentos adquiridos em cada existência que não se perdem. O espírito liberto da matéria sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-lo em parte, momentaneamente, mas a intuição que ele fica ajuda o seu adiantamento. Sem isso, ele teria sempre que recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se achava na precedente. Ou seja, a gente já estudou que o espírito, ele não pode retrogredir, ele não vai voltar para trás daquilo que ele já avançou, né? E aqui a gente consegue compreender agora mais um ponto importante nessa compreensão, no sentido de que aquelas batalhas que eu venci, aqueles conhecimentos que eu adquiri numa determinada existência, assim como moralmente eu não regrido, eu também não perco. E aí, porém, eu não consigo ter na matéria uma concepção exata disso. Eu não tenho uma referência específica, porque eu, como espírito, eu habito um corpo que me mobiliza para desenvolver algumas coisas. Quando me liberto desse corpo, liberto da matéria, eu consigo ter a plenitude do que eu sou como espírito. E aí eu consigo compreender e desenvolver e potencializar tudo aquilo que eu tenho já desenvolvido como espírito. Quando eu retorno numa nova encarnação, eu venho novamente amarrado numa matéria, preso dentro de uma matéria. E dentro dessa matéria, que é o corpo carnal, eu vou ter ali uma situação de me desenvolver, né, com novas experiências, e as experiências que eu tenho, mesmo que nessa encarnação eu não as retome imediatamente, elas estão ali, como que adormecidas em mim,
E intuitivamente, muitas delas são sinalizadas. E isso, todos nós já tivemos essa experiência, né? Isso é muito comum, quando você, intuitivamente, parece que você já sabe aquilo, apesar de nunca ter vivenciado aquilo de uma matéria, de um momento presente. Ou quando você tem uma habilidade extremamente desenvolvida em algumas coisas, que você nunca estudou para aquilo. Então, isso a gente observa de uma forma muito tranquila, e os espíritos dão essa explicação que já vinha trazendo muitos questionamentos, porque era algo que se observa e não havia uma explicação lógica para isso. Então, Kardec, avançando ainda na questão 218, ele pergunta, então, na questão 218b, se há uma grande conexão, então, entre as duas existências. Então, por exemplo, se eu vivi uma existência agora, onde eu desenvolvi alguns conhecimentos, então, eu devo pensar que, logicamente, a minha existência posterior, ela vai ter uma relação com essa existência? E aí, eles respondem que nem sempre tão grande como podias pensar. Porque as posições são quase sempre muito diferentes. E no intervalo de ambas, o espírito pode progredir. Então, o que significa isso? Nem sempre uma relação é como se eu fosse assim, consecutivamente, nessa encarnação, eu desenvolvo alguns conhecimentos, algumas habilidades. E na minha próxima encarnação, eu já vou vivenciar algo que vai me possibilitar imediatamente continuar avançando no mesmo processo. E o que os espíritos explicam aqui é que às vezes não é tão grande essa conexão. Por quê? Porque entre uma encarnação e outra encarnação, eu sigo vivendo num outro plano, que é o plano espiritual. E nesse outro plano espiritual, eu também me desenvolvo. Lá eu também avanço. E aí, ali, eu também posso progredir muito. Então, muitas vezes, a minha próxima reencarnação não vai ter uma conexão direta com a minha encarnação anterior, mas comigo como espírito, como eu estou naquele momento. Então, a gente sempre vai estar evoluindo, a todo momento, seja no encarnado ou desencarnado. E as minhas encarnações, elas serão sucessivas e vão produzindo sempre possibilidades de envolvimento, à medida que eu vou permitindo me desenvolver, e vou aproveitando os meus conhecimentos à medida que eu vou trazendo esses conhecimentos que intuitivamente muitas vezes aparecem em mim, e que eu possa estar desenvolvendo. E aquilo que eu não tenho desenvolvido, a vida vai conduzir, né? De uma forma que eu tenha possibilidades de desenvolver. Então, é também aquele espírito que muitas vezes há uma dificuldade muito grande numa determinada área, e aí ele vem numa encarnação exatamente para tentar estimular aquilo que ele não havia estimulado ainda em outro momento. Aqui eles pedem para a gente relembrar o item 216, né, que foi trabalhado na semana passada, que é a pergunta que fala ali sobre se nas novas existências eu vou considerar os traços de caráter moral das existências anteriores. E aí os espíritos reforçam essa mesma ideia que sim, que isso pode dar-se, mas conforme ele vai melhorando, se ele muda. E aí eles reforçam a questão da posição social também, que às vezes a gente pensa, mas regrediu em função da posição social, é outra. A posição social não tem absolutamente nada a ver com a evolução. Né? E muitas vezes você vai ter uma pessoa numa posição de escravo muito mais evoluído moralmente do que uma pessoa numa posição social mais elevada, do que nós consideramos elevado socialmente. Então, ela reforça essa questão. Lá na questão 219, Kardec continua dentro dessa clareza do que seriam as ideias inatas, então. E aí ele pergunta, qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos? E aí ele cita um exemplo, né? O das línguas, do cálculo, etc. E a gente poderia citar aqui vários outros, a questão das artes, a música, habilidades de inteligência emocional, a pessoas que têm uma facilidade muito grande para algumas coisas específicas. Qual seria isso? Qual é a origem, né? O questionamento dele.
E aí os espíritos explicam que, em função do que eles já haviam explicado, é lembrança do passado. Ou seja, o progresso anterior da alma, mas da qual ela mesma não tem consciência. Então, ou seja, eu posso não me lembrar, mas a minha alma, ela identifica aquilo que eu já venci, aquilo que eu já desenvolvi, aquilo que eu já dominei, ou que eu pelo menos caminhei muito no desenvolvimento, não que eu tenha desenvolvido plenamente. Eu ainda posso estar em desenvolvimento em algumas áreas, mas eu já me identifico com aquilo. Eu já é algo que eu já estou caminhando naquele processo, mesmo que eu não me lembre conscientemente. E aí eles continuam respondendo: de onde queres que elas venham? Os corpos mudam, mas o espírito não muda, embora troque a vestimenta. Então, de uma forma lógica, se eu tenho uma facilidade de fazer algo e que eu não aprendi aqui agora, a pergunta lógica dos espíritos: de onde ela viria? Obviamente do espírito, que hoje aqui está nesse momento como Graziella, mas que já viveu em outros momentos, outras experiências. Por quê? Porque o corpo e a identidade Graziella vai mudando, mas o espírito é eterno. E esse espírito, ele traz dentro de si toda essa bagagem de conhecimentos. Na questão 220, Kardec pergunta então: pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais? E aqui ele questiona então o contrário. Ele questiona, lá na 220, Ayrton, se você puder trocar. Na questão 220, Kardec vai reforçar aquela questão diferente, então. Então, como passar das minhas encarnações? O espírito pode, por exemplo, perder algo que ele já adquiriu, né? Deixar de ter algo, né? E aí ele cita, por exemplo, o gosto pelas artes. E aí os espíritos colocam que sim, que ele pode deixar esse conhecimento totalmente adormecido durante um período, desde que se tenha desonrado essa faculdade empregando-a mal. Uma faculdade pode também ficar adormecida durante uma existência, porque o espírito quer exercer outra que não se relaciona com ela. Nesse caso, permanece em estado latente para reaparecer mais tarde. Então, aqui eles sinalizam que sim, se eu usar mal aquilo, eu posso ter aquilo retirado por uma situação de uma má utilização. Mas o que também pode acontecer é eu simplesmente, naquele espírito, naquele momento terreno que eu estou vivendo, eu não intuir, eu não perceber, eu não sentir nenhuma motivação para nenhuma área específica, mesmo eu já tendo vivido e já tendo uma caminhada com essa área. Por quê? Porque nesse momento aquilo está adormecido no sentido de que eu ocupe o meu espaço e a minha evolução e o meu trabalho com outra área que eu preciso desenvolver. Então, nesse caso, eu não perdi, ele só está em estado latente, que eles chamam, que vai reaparecer mais tarde. Então, isso também é bem bacana da gente entender. Que a gente, às vezes, vai ter... todos nós tivemos muitas experiências, então a gente acaba tendo várias experiências, vários conhecimentos, que talvez agora eu não me perceba consciente desses conhecimentos. Mas eu vou tê-los, e quando eu, em outro momento, conseguir olhar para esses conhecimentos, eu vou identificá-los de uma forma muito tranquila. Na questão, então, 221, que é a última das nossas questões, Kardec pergunta: e há uma lembrança retrospectiva que deve o homem, mesmo no estado de selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura. Aqui Kardec vai buscar a principal motivação das discussões e hipóteses filosóficas que foram sendo construídas durante todo o período. Todos os filósofos que passaram, eles discutiam essa questão. Da onde vinha essa coisa do indivíduo de que ele sabia, nunca tinha frequentado nenhum tipo de doutrinação, nunca tinha sido instruído em nenhum
credo, enfim, muitas vezes não tinha sido passado para ele nenhuma experiência de família, daquilo que se acreditava ou não, mas ele tinha dentro de si, aí até ele cita o exemplo do selvagem, um sentimento instintivo de que havia algo, né, que poderia se chamar de Deus, ou que de energia, ou enfim, né, os gregos falavam dos deuses e tal. Da onde vinha isso? Esse é o questionamento principal que permeou toda essa discussão das ideias inatas desde sempre. E Kardec traz isso para os espíritos, ele pergunta isso para os espíritos, porque isso é um questionamento que faz parte da história da discussão. E aí eles perguntam, eles respondem, então, que se há uma lembrança retrospectiva que deve o homem, mesmo que se ele seja um selvagem, ou seja, ele nunca nem conviveu com outras pessoas, talvez, muito isoladamente, mas ele tem um sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento de uma vida futura. E aí eles respondem, uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho frequentemente abafa esse sentimento. Então, ou seja, o espírito, ele identifica que há um lugar de onde ele veio, de onde ele participa, de onde ele é parte, e que ele vai para esse lugar quando terminar algum processo que ele esteja desenvolvendo. Então, isso é uma ideia inata que está permeando o espírito, e que ele traz, segundo o que os espíritos explicam aqui nessa questão, a uma lembrança. Há uma lembrança de que ele tem esse propósito, né? Mas que conscientemente ele não sabe, porque quando você está na matéria, você está vivendo uma vida aqui, nesse momento. E aí a gente tem, né? Ele cita aqui o orgulho. Normalmente a gente tem a compreensão e a pretensão de conhecer o momento que eu vivo. Então, muitas vezes o orgulho não permite que eu exerça essa minha intuição com relação a isso. E aí acaba frequentemente abafando esse sentimento. Essa é a resposta dele. E aí Kardec pergunta ainda na questão 221A, ele dentro desse mesmo tema, que é um tema muito importante para essa matéria, ele pergunta se serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita, que se observa em todos os povos. Então, ele quer saber se, então, essa intuição de Deus, essa coisa da vida futura, que muitas pessoas trazem, muitos povos trazem, e que são crenças muito relativas e que encontram muito eco na fala da doutrina espírita, e que se observam em vários povos, inclusive povos de outras esferas, né? Nos povos orientais, povos com civilizações muito diferentes. Ele quer saber se essas crenças, então, são devidas a essa mesma lembrança. E aí, os espíritos respondem que sim, que a doutrina espírita não é algo construído aqui e agora, né? A gente tem esse estudo aqui hoje, a gente está fazendo esse estudo aqui porque houve uma decodificação de uma doutrina. Mas o que eles dizem é que essas ideias são muito antigas, tão antigas quanto o mundo, né? São leis que foram construídas junto com o mundo. Então, a doutrina espírita, ela é as leis, a organização que rege, né, tudo. Então, a resposta deles é que essa doutrina, ela é tão antiga quanto o mundo. E por isso que a gente a encontra por toda parte. E é esta uma prova da sua veracidade. Porque não há um ensinamento de algo que eu vou ensinar para alguém, aquela pessoa vai ensinar para o filho e vai ter algumas gerações que vão estar fazendo isso. A gente encontra ecos e falas de pontos específicos da doutrina espírita em vários povos, que usam muitas vezes algumas linguagens um pouco diferentes, mas que o contexto é exatamente o mesmo. E é a isso que Kardec se refere. E aí eles respondem que sim, isso são lembranças, porque é uma doutrina muito antiga. Então, a gente já havia essa compreensão antes da encarnação. E aí eles continuam respondendo, então, que o espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível. Mas quase sempre ela é falseada pelos preconceitos e a ignorância mistura a ela a superstição. Então, quando a gente chega no mundo terreno, e aí a gente está falando não só dessa encarnação, mas de todas as encarnações que a história mostra dos vários povos e nos vários locais, o indivíduo traz em si, instintivamente,
conhecimentos das leis que nós estamos estudando aqui. E ele traz isso dentro do seu espírito construído, como uma lembrança lá do seu momento de consciência fora da matéria. Só que quando ele chega nas civilizações, à medida que ele vai vivendo uma experiência terrena e vai se construindo como uma sociedade organizada terrena, ele vai bloqueando essa intuição, ele vai esquecendo essa intuição. E muitas vezes ele vai falseando, é isso que eles dizem aqui, ele vai mascarando essa intuição pelos preconceitos e pela própria ignorância, que ela vai sendo misturada a tudo isso. Então, muitas vezes, o indivíduo, ele quer explicar aquela intuição dele, e ele mascara aquela intuição com coisas supersticiosas que ele vai misturando com os costumes, com as tradições, com as coisas terrenas. E isso vai fazendo com que haja esse esquecimento da lei específica e uma mistura que envolve aí muito misticismo, muita superstição, enfim, muita coisa dentro desse contexto. Tá? Esse tema é bem legal, porque é um tema que a gente encontra eco em nós, a gente consegue entender várias coisas que a gente sente, né? Uma facilidade muito grande para algumas coisas, até uma distância de algumas coisas que a gente tem, que a gente acha assim que não é, e que podem representar exatamente da mesma coisa, experiências vividas no sentido de conhecimentos que foram adquiridos e que talvez não foram tão bem aproveitados e que a gente mantém uma certa repulsa. Mas é muito interessante a gente discutir essa questão das ideias inatas. E eu queria convidar vocês a permanecer, a gente sair, eu vou fazer a oração agora, mas eu gostaria de convidar vocês a entrar novamente e a gente usar mais esses 30 minutos que a gente tem depois, né? Sei que todo mundo tem seus compromissos. Para a gente fazer uma discussão bem legal sobre esse tema, para fazer perguntas, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu vou fazer a oração agora e a gente encerra, então, para depois estar retornando. Levando os nossos pensamentos, então, com essa fala decodificada por Kardec, né, que a gente vem seguindo no Livro dos Espíritos, numa sequência que seja possível a gente compreender um pouco mais, que a gente possa deixar florescer dentro de nós as nossas intuições daquilo que nós nos permitimos saber que sabemos, e que a gente possa estar mais aberto a nos conectar cada vez mais com essa possibilidade do nosso verdadeiro eu, da nossa existência específica, daquilo que nós nos propomos. Quanto mais distantes da matéria, mais conectados estamos com o nosso eu. Quanto mais presos ao nosso dia a dia, quanto mais presos às nossas coisas triviais, quanto mais presos às nossas dificuldades terrenas, mais distantes nós estamos da nossa fala, do nosso eu, da nossa compreensão. Então, que a gente possa nos conectar cada vez mais conosco. Agradecidos, então, por esse trabalho de hoje à noite, nós encerramos. Que assim seja.